Na Escola Bíblica Dominical de hoje, nós vamos estudar a lição de número 3, ciúme, o mal que prejudica a família. Na aula de hoje, nós vamos refletir sobre as consequências do favoritismo e do ciúme na família de Jacó. Também nós vamos identificar os males que o ciúme provoca nos relacionamentos. Ao final da aula, nós vamos compreender que o homem precisa orientar seu coração pela palavra de Deus e não por suas emoções carnais. Fique conosco para mais um estudo da palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida. É com muito prazer, com muita alegria e satisfação que mais uma vez nós estamos aqui para juntos estudarmos a palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Estamos a estudar o segundo trimestre do ano de 2023, Relacionamentos em Família, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. Esta lição foi comentada pelo pastor Elienay Cabral. Quero pedir para você se subscrever no nosso canal. Visite também o nosso site www.moldado.com. Não se esqueça de colocar à frente estudos e mensagens. Vá lá no site e faça o download gratuitamente dos slides que aparecem na vossa tela para dar a sua aula na Escola Bíblica Dominical ou estudar conosco a palavra de Deus. Não se esqueça também de deixar o seu like para nos ajudar neste canal e assim levarmos sempre o ensino da palavra de Deus. A lição de número 3 é a que nós vamos estudar hoje. Ciúme, o mal que prejudica a família. O ciúme prejudica a família, prejudica a pessoa individualmente, prejudica as pessoas que estão ao seu redor, prejudica o relacionamento com Deus, prejudica o relacionamento que a pessoa tem com os seus colegas de trabalho, com os seus amigos. O ciúme é um mal que prejudica também as pessoas individualmente e coletivamente. Então vamos nos livrar desse mal. Como? Pela palavra de Deus. O texto áureo da nossa lição está na carta de Tiago, capítulo 3, versículo 16. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Veja que a inveja e o ciúme estão ligados automaticamente. Então, é preciso nos livrar. Quem tem esse mal, quem se deixa levar por esse mal, há como você ficar livre desse mal, desse espírito faccioso, desse espírito que divide as pessoas, que atrapalha as pessoas no seu relacionamento, tanto a inveja quanto o ciúme. A verdade prática nos diz que o ciúme é uma obra da carne e só o fruto do Espírito é capaz de superar as consequências ruins dessa emoção. Então, o ciúme é uma obra da carne. E como que nós vamos vencer o ciúme? Dando lugar na nossa vida para que o fruto do Espírito Santo, juntamente com as virtudes do Espírito, assim nós possamos superar essas consequências ruins
esses sentimentos maus que querem atrapalhar a nossa vida espiritual com Deus. A nossa leitura bíblica em classe está no livro de Gênesis, capítulo 37, versículos 1 a 4, e também os versículos 11, 18, 23, 24 e 28. Os objetivos da nossa lição já foram dados no início da nossa aula. A introdução, vamos estudar o conflito na casa de Jacó por causa da preferência que ele deu a José. Nós vamos ver que por causa da preferência de Jacó a José, houve o quê? Ciúme e inveja por parte dos demais irmãos. José trazia notícia do que faziam os irmãos no campo. Isso levou os irmãos a ficarem com inveja, terem ciúmes de José. Isso causou também ódio, e causando ódio na vida deles, levou eles à violência, a quererem até tirar a vida de José. Essa atitude do patriarca provocou no coração dos demais filhos ciúme e inveja. Foi uma falha de Jacó quando ele deu preferência ao seu filho José, e essa preferência ficou visível aos seus demais filhos. Essa falha de Jacó, ela continua até os dias de hoje. O que precisamos é de vigilância para que não aconteça isso em uma família e leve os demais a terem ciúmes, inveja, ódio, e depois parte para a violência, e uma família ela acaba sendo destruída por causa que não houve vigilância por parte dos pais, por parte do chefe da família. O primeiro tópico da nossa lição diz que a falha no tratamento dos filhos. Então, houve falha quanto ao tratamento de Jacó para com os demais filhos. A preferência de Jacó. Jacó percebeu em José algo especial e deixou transparecer diante dos outros filhos sua afeição maior a ele. Então Jacó percebeu que José tinha algo especial na sua vida, ele tinha um dom especial, mas ele deixou transparecer agora a sua preferência por José por causa desse dom especial que ele tinha. Os demais irmãos notaram isso. Então, os pais sempre conhecem as diferenças de caráter e personalidade entre os filhos. Nossa atenção e vigilância é não deixar demonstrar essa predileção. Os filhos sempre são diferentes uns dos outros, e os pais não podem deixar que haja essa predileção por um dos filhos, por ele ter um dom especial na vida deles, para que não haja esse tipo de ciúme, para que não haja inveja, para que não haja ódio entre os demais. E assim, com vigilância, com cuidado, o líder da família deve fazer, e assim manter a família sempre unida e cada um seguir o dom que o Senhor lhe concedeu. Seja ele mais especial ou menos especial, não importa, mas é o dom que o Senhor lhe deu,
e o líder deve até motivar seus filhos a prosseguir naquele dom que o Senhor lhe deu, sem deixar transparecer que um é mais do que o outro. Gênesis 37:3 diz assim: E Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Então veja que o Jacó, se fosse mais prudente, teria feito uma túnica para cada um dos filhos, e aí não pegava mal, né? Não ficava mal. Mas o que ele fez? Fez só para José. E nós vamos ver então que os demais ficaram com ciúme disso. Levou a inveja, o ódio e a violência. O ciúme em meio à preferência. Ciúme em meio à preferência. Qual foi a preferência? A capa de várias cores. A capa de várias cores foi um presente de Jacó a José. Agora, José poderia também dar um presente aos demais filhos, não só para um. Isso demonstrou a sua preferência por José e ficou mal ali diante dos outros irmãos. Os irmãos de José viram essa atitude do pai e sentiram-se provocados, desvalorizados e rejeitados do amor do pai. É claro, vendo todos eles que o irmão estava sendo privilegiado, o irmão estava sendo presenteado, o irmão tinha mais atenção, então eles ficaram com ciúme disso. O ódio brotou no coração dos irmãos de José e isso veio causar ali um grande conflito familiar. Gênesis 37:4 diz: Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que todos eles, odiaram-no. Houve o ódio e não podiam falar com ele pacificamente. Então a paz acabou. Já não havia mais paz na família. A família agora estava entrando em um conflito, problemas familiares, porque o líder da família não foi prudente no tratamento dos filhos. O item de número 3. A inveja não permite compreender os desígnios de Deus. Quando a pessoa deixa a inveja tomar conta da sua vida, ele não consegue ver o propósito que Deus tem para a sua vida. A inveja, o ciúme, o ódio e depois a violência não permite que essa pessoa que dá lugar a esses sentimentos facciosos possa ver o propósito que Deus tem para a sua vida. José foi rejeitado e odiado pelos irmãos. Primeiro foi a capa, depois foram os sonhos, fora a atenção que Jacó dava. Os irmãos de José o acharam arrogante por causa da maior atenção do pai pelo presente. Agora os sonhos que o colocava em uma posição de destaque na família. Então tudo isso estava acontecendo na família de Jacó. Uma família grande que poderia viver uma vida de paz, uma vida feliz, uma vida alegre, mas o Jacó não soube tratar por igual cada um dos seus filhos. E ele então deu preferência a um, os outros ficaram com inveja, tiveram ciúmes, levou ao ódio e depois quiseram até matar o pobre do José. 37:5 diz assim: Teve José um sonho. Olha, agora José vai ter um sonho. Esse sonho vai aumentar mais ainda a inveja. Vai
aumentar mais ainda o ciúme e vai chegar ao ódio. Então teve José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Os sonhos que Deus tem para a nossa vida, nós devemos também ter cuidado. Para quem nós vamos compartilhar, com quem nós vamos conversar sobre os sonhos que Deus tem para nós, o propósito que Deus tem para nós. Não podemos compartilhar os nossos sonhos com qualquer pessoa. Se você quiser compartilhar ou partilhar esse sonho com as pessoas, deve saber com quem você vai conversar sobre o sonho que Deus tem para a sua vida, o propósito que Deus tem para a sua vida. Não é com qualquer pessoa. E também isso não é preciso você partilhar com ninguém. Mas se for partilhar seus sonhos, veja bem com quem vai partilhar. Isso é muito importante, isso é ser vigilante, é ser prudente, é ser sábio. Gênesis, então você vê que José partilhou seus sonhos, contou seu sonho para os seus irmãos e não foi bom. Levou eles a inveja, o ciúme e o ódio. Mas isso aconteceu? Claro que aconteceu. Esse sonho Deus tinha para a vida de José. Em Gênesis 41, versículo 44, e disse Faraó a José: eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. E isso aconteceu mais para frente. O segundo tópico da nossa lição fala sobre o ciúme como causa de conflitos. O ciúme como causa de conflitos. A túnica, o símbolo do desprezo, porque começou com a túnica. A túnica que Jacó deu a José, uma túnica bonita, uma túnica de várias cores, levou os irmãos de José a ver agora que o pai estava valorizando, estava dando mais atenção a José. Foi uma expressão de Jacó dizendo: olha, eu amo mais a José, eu gosto mais de José, eu prefiro José. Então a túnica de várias cores que Jacó deu a José confirmou a predileção dele por um dos filhos, e isso causou conflitos na família. E isso também pode acontecer nos dias de hoje, quando o pai ou a mãe procuram preferir um dos filhos e esquecer o outro. É claro que o outro sempre vai ficar com ciúme, vai ficar com inveja. E se isso crescer mais ainda, ele chega ao ódio e depois parte para a violência, e a família entra em conflito, entra em problemas graves. Então é necessário que os pais de família saibam criar os seus filhos de forma a não dar preferência nem a um e nem a outro, mas procurar com sabedoria tratar de igual modo. Cada um tem um propósito, cada um tem um sonho, cada um tem um dom especial. Então, cada um deve ser tratado conforme o seu dom. Se você fizer isso, tratar cada um dos filhos conforme o dom que ele tem para prosseguir na sua vida aqui na terra, dando a ele essa atenção nos seus sonhos, vai tudo correr bem. Agora, se você dá preferência a um e esquecer do outro, vai
causar problema, vai dar conflito na família. Gênesis 37:3 diz assim: e Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. O segundo item, ciúme, o agente do conflito familiar. José agiu com inexperiência, imaturidade e arrogância, causando nos seus irmãos rancor, ódio, e desejaram a sua morte. Veja onde chegou. José, sendo tratado de forma especial, também não foi vigilante. Também ele não soube receber essa preferência. Ele não soube receber na sua vida a atenção que o seu pai estava lhe dando. Ele acatou essa preferência, essa atenção, todo o presente que o pai dava a ele, ele deixou que isso crescesse dentro de si. Ele era um menino inexperiente, novo ainda, e ficou arrogante com aquilo. E isso prejudicou mais ainda a vida da família, porque os seus irmãos, esse menino está muito arrogante, né? Então, cuidado, devemos ter cuidado, devemos saber como receber elogios, como receber atenção, como receber tal valor. É preciso prudência também nessas coisas. É preciso agir com experiência, com prudência, com sabedoria. Se nós não a temos, vamos pedir a Deus: Senhor, me dá sabedoria diante dos privilégios, diante da atenção que um ou outro me dá. Eu preciso saber como receber elogios, de forma que não deixe-me expressar arrogantemente diante das outras pessoas que não estão tendo a mesma atenção, o mesmo valor, e não estão recebendo os mesmos elogios. Então eu preciso ter experiência dessas coisas. O ciúme é uma emoção que tem origem no egoísmo. Então a pessoa começa a crescer, fica uma pessoa egocêntrica, não suportável. Ninguém consegue suportar uma pessoa egoísta, uma pessoa que só pensa em si mesmo, uma pessoa que só vê atenção para eles e não vê para os outros. É como uma infecção que se espalha no corpo doente. A inveja, o rancor e o ódio geralmente nasce do ciúme. Começa com o ciúme, depois vem a inveja, depois vem o rancor e por último vem o ódio. E o ódio, crescendo o ódio na sua vida, ele vai partir para a violência. Então, vamos ter cuidado com essas coisas. Aconteceu na família de Jacó, quando Jacó deu preferência a José, e continua acontecendo nas famílias de hoje, que não são prudentes quanto a essa predileção dos filhos. Então, Salomão declarou: o ciúme desperta o furor. O apóstolo Paulo mostra que tudo que provoca contenda e dissensões tem como origem a carne. Então é um prazer da carne, né? A arrogância, ela é prazer da carne, receber privilégio, receber atenção, receber elogios. Se as pessoas não tiverem cuidado, dá lugar à carne. A carne ela se sente prazerosa em receber esse tipo de coisa, e daí vem a contenda, vem as dissensões, vem as facções, vem esses problemas todos causados
pelo ciúme que a pessoa dá lugar e cresce no seu interior e acaba uma família entrando em conflitos. O ciúme é uma obra da carne. O item de número 3, a extensão do ciúme. O ciúme atrapalha todos os relacionamentos em um ambiente que poderia ser de paz. Os conflitos, as inimizades, insegurança, ódio é que prevalece. Em qualquer lugar, qualquer área, na sua área de trabalho, você deve ser prudente também. Porque sendo você privilegiado pelo seu líder de trabalho, pelo seu coordenador, pelo seu patrão, você precisa ser prudente ao receber elogios, porque à volta de você tem vários colegas de trabalho que podem se enciumar e depois você pode trazer complicações ali na sua área de trabalho, até para você mesmo. Então é preciso saber receber esses elogios. É preciso ter atenção a essas coisas, para que o ambiente de trabalho, o ambiente na família, seja um ambiente de paz. Então aquele também, se você for patrão, se você for um líder, se você for um coordenador, deve também saber como, com prudência, com sabedoria, elogiar um ou outro, para que não haja um ambiente, para que esse ambiente nesta área seja um ambiente de paz, de alegria, porque o ciúme ele leva ao ódio, leva ao rancor e leva até à violência. E pode ser que essa área de trabalho, que antes era uma área pacífica, ou esse ambiente de convívio antes era pacífico, pode agora viver em conflitos e problemas. Então, inimizade, segurança, tudo é causa do ódio. Filipenses capítulo 2, o versículo 3, a carta que Paulo escreveu, ele disse: nada façais por contenda ou por vanglória, ou seja, não se glorie, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Então todos devem tratar uns aos outros com humildade, não se achando superior, não se achando maior do que os outros, mas sabendo como tratar cada pessoa para que haja paz nesse ambiente em que você vive, tanto na área de trabalho, na área familiar, na sociedade onde você vai, nas reuniões que você participa, na escola, enfim, em qualquer ambiente. Devemos saber tratar cada pessoa. E esse tratamento, você deve tratar cada um, como diz o versículo aqui, considerando os outros superiores a si mesmo. E você vai se dar bem, não vai haver problema, não vai haver conflito, vai ser um ambiente de paz se você agir com sabedoria em cada ambiente que você convive. Os males do ciúme é o terceiro tópico. O ciúme pode causar tragédias familiares. E quais são os males? A desconfiança, um para com o outro. Aí o ressentimento, que é fruto da amargura e do rancor. A raiva, que aí vem o ódio, também é elemento do ódio, a raiva.
o desrespeito da privacidade, aí vem a falta de ética quanto à privacidade do outro, o comportamento violento. Os sacerdotes judeus mataram a Jesus Cristo por inveja. Eles ficaram com inveja de Jesus e por isso levaram Jesus à cruz. Marcos 15:10, porque ele bem sabia que por inveja os principais dos sacerdotes o tinham entregado. Por inveja mataram Jesus. Então veja aqui o que a inveja faz. Ela causa violência, conflitos, problemas, como vimos aqui, desconfiança, ressentimento, raiva, desrespeito da privacidade, são elementos, são frutos do ciúme. Atos 2:23 também diz assim: a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes. Essa era a pregação de Pedro, dizendo aos judeus que haviam crucificado Cristo. E ele diz: crucificastes e matastes pelas mãos de injustos. Por causa de quê? Por causa do ciúme. O ciúme entre os santos de Deus. Não pode haver ciúme na casa de Deus, não pode haver ciúme entre os crentes. O ciúme entre um casal sempre termina em violência, separação e ofensas que acabam também afastando as pessoas mais próximas. Então não só é a família, não são só aquelas pessoas que estão ao seu redor, ou não é só você que fica prejudicado, as outras pessoas também são prejudicadas quando você deixa o ciúme entrar na sua vida e não cuida em se livrar desse sentimento ruim. Então afasta as pessoas mais próximas de você. Ninguém suporta conversar com uma pessoa egocêntrica, uma pessoa soberba, uma pessoa egoísta, uma pessoa ciumenta. Assim, por ciúme se calunia. Aí vai haver a calúnia, a difama, a ofensa também ao irmão em Cristo ou a um colega de ministério. Então, o ciúme entre os santos de Deus é prejudicial a ele, à família e também à igreja. Então, se há esse sentimento de ciúme, se livre dele, busque a Deus, busque a presença de Deus, peça ajuda ao Senhor, se liberte desse mal, para que você viva em paz com a sua família, viva em paz no seu ambiente de trabalho, viva em paz entre os irmãos na igreja. Primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 13, versículo 4, diz: o amor é paciente e bondoso. O amor não arde em ciúmes, não se envaidece. E ainda ele diz: não é orgulhoso. Então, o amor, ele é paciente e bondoso. O amor, ele manda embora o ciúme, ele manda embora a raiva, o ódio, a inveja, todos esses males quando você deixa o amor entrar na sua vida, quando você deixa o amor dominar o seu coração, quando você prioriza o amor e a paciência e a bondade para com as demais pessoas. Isso é ser sábio. Isso é ser prudente, isso é saber viver. Aprenda a viver com a palavra de Deus. Aprenda a viver observando os exemplos que Jesus Cristo nos deu. Aprenda a viver aplicando a palavra de Deus na sua vida e você vai saber viver direitinho.
vai viver em paz com as pessoas e trazendo alegria para as demais pessoas que estão ao seu redor. É muito importante nós observarmos sempre a palavra de Deus nesse assunto. O terceiro item, vencendo o ciúme. Como que eu posso vencer o ciúme? Eu venço o ciúme quando eu vou encher, quando eu encho a minha mente da palavra de Deus, pois o que pensamos determina nossas ações. Então eu vou encher a minha mente da palavra de Deus para que eu possa agir de uma forma sábia e prudente e tenha paz com as outras pessoas. Mas aí eu preciso que a minha mente esteja cheia de Deus, cheia da palavra do Senhor. Então assim eu consigo vencer o ciúme. Se a emoção do ciúme estiver a comprometer nossa qualidade de vida, nós precisamos então, outra coisa, buscar o conselho pastoral. Então, se eu não conseguir, então eu vou buscar conselho pastoral. Eu vou procurar o meu pastor, que tem mais experiência do que eu, com certeza. Ele tem mais experiência de lidar com as pessoas. Então eu vou procurar o meu pastor que vive uma vida, que busca viver uma vida diante da palavra de Deus, em oração, cuidando sempre das pessoas, né? E eu vou buscar um conselho dele, e ele vai me aconselhar, o pastor vai me ajudar, e eu vou conseguir vencer o ciúme. Precisa buscar a vitória, nós temos que buscar a vitória, não é ficar parado e a vitória vem até você, não. Você precisa ir em busca da vitória. E para você vencer, ser um vitorioso, você precisa agir, você precisa tomar uma atitude, você precisa buscar ajuda para que você tenha vitória. Então, busque um conselho pastoral. O amor é sofredor, benigno e não trata mal, mas o ciúme é invejoso e destruidor. O ciúme, ele é usado pelo diabo para destruir as pessoas, porque o diabo, ele veio não só para destruir, ele veio matar também. Então, e através do ciúme, muitas pessoas deixam o ódio entrar na sua vida e acabam cometendo homicídio, matando outras pessoas, destruindo famílias. Então, o ciúme, ele é invejoso e destruidor. É um sentimento mau que o homem deixa entrar no seu coração e ele começa agora a agir, viver conforme o ciúme. É o ciúme que vai levando ele, que vai direcionando ele. E ele acaba, então, se destruindo e prejudicando a sua família, prejudicando o seu habitat onde ele vive, e não, as coisas não vão bem assim. Então é preciso saber lidar com esse tipo de emoção, sempre buscando a orientação da palavra de Deus, o conselho pastoral, sabendo que o amor deve prevalecer na nossa vida, e assim nós vamos vencer este mal que tem destruído muitas pessoas. Então, assim como a família de Jacó teve problemas, teve conflitos por causa da imprudência da liderança dessa família que era Jacó. Então houve todos esses conflitos, houve ódio, quase mataram José. Deus tinha um propósito com o José e guardou ele, abençoou a vida dele, mas
Deus o protegeu. Que Deus nos proteja desse mal, que Deus nos livre do ciúme, que Deus nos guarde de todos os demais elementos, das atitudes que são causadas pelo ciúme. Que Deus guarde a nossa vida e sejamos protegidos pelo Senhor nosso Deus. Deus te abençoe. Até a próxima oportunidade, quando nós aqui estaremos com mais um estudo da Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Deus te abençoe, em nome de Jesus.